Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou Danilo Delosa e hoje a gente vai falar o assunto inteiro sobre futebol. Estou com o Eric, muito obrigado pelo convite. Opa. O Eric, ex-atleta profissional de futsal, jogou bastante tempo, bastante anos aí em várias equipes, né? Não só aqui no Brasil como no exterior. Pô, Eric, eu queria saber assim, conta pra nós aí, como que foi o seu início, a sua trajetória, né, no futsal, como que começou tudo? Pô, Danila, te agradecer o convite aí, legal tá falando com você. Cara, eu jogo desde criança, né? Desde os 5 anos de idade eu já tava em alto nível, para você ter uma ideia, né? Eu sou do Ipiranga. Sim. E aí no Clube Atlético Ipiranga, né? Eu comecei a jogar, tive a oportunidade. Com 7 anos de idade eu já fui campeão brasileiro. Já, caramba! Né? As coisas aconteceram muito precoce para mim. E aí eu ingressei nessa profissão, fiz toda a categoria de base e quando eu estava no sub-18, sub-17 eu fui pro Corinthians, aonde praticamente eu me formei, né? Foi aonde eu tive ascensão até o profissional, tudo. Então foi uma etapa muito legal. Passei minha adolescência inteira, até costumo dizer que eu não fui aquele moleque que brinquei, que fiz muita coisa, porque eu tinha responsabilidade. É que já tem aquele negócio, né? Tipo, você já assume uma responsabilidade logo cedo, tinha, né? Eu treinava todo dia, jogava no final de semana, já era acostumado com pressão, com essas coisas, né? Então essa foi a minha vida. Aí cheguei no Corinthians, joguei na GM aqui em São Caetano, que foi um dos grandes clubes brasileiros aí. E aí cheguei no Corinthians, né? As coisas foram fluindo. Com 19 anos eu já estava no profissional já. Como eu te falei, as coisas foram acontecendo muito rápidas para mim, né? Começou a Liga Futsal, comecei minha carreira, já ganhava dinheiro, já tinha aquele lado profissional, tudo. E fui seguindo, né? Passei 10 anos no Corinthians, né? Tive uma passagem muito marcante. E depois do Corinthians aí começou a surgir propostas, né? A gente começa a querer bater asa aí, né? Como você fala, né? Já criar aquela ambição, né? Já de começar a dar uns passos mais largos, né? Já fomos. Aí do Corinthians eu fui pro Santos, uma passagem muito legal. Puxa, cara, eu tinha uma impressão lá da Baixada Santista de que era só férias, né? Essas coisas. Pelo contrário, eu fiquei 8 meses no Santos. E assim, uma cidade me impressionou muito, gosto muito de Santos, né? Porque tem vida própria, muito bacana, verdade, né? As curiosidades ali que tinha, de acordar, né? Qualidade de vida, a gente que procura bastante isso. Acordava às 6 horas da manhã, o preparador físico marcava às 6h30, 7 horas da manhã, o treino físico na praia. Você ficava louco, né, meu? Mas depois você entendia porque o calor era tão grande que não dava. Então a gente, puxa, aí você vai aprendendo a ter nessa qualidade, a conviver com isso. Daí surgiu a oportunidade de ir embora de São Paulo. Eu fui pro Goiás. Nossa, muito distante. Fui pro Goiás, fiquei em Goiânia, outra cidade maravilhosa, né? Joguei 4 meses em Goiânia e dali eu fui embora do país, cara. Aí as portas se abriram pra mim lá fora. E qual foi o primeiro país que você pisou? Eu fui pra Bélgica. Foi até engraçado, né? Teve um campeonato brasileiro no Maranhão. E aí eu tava jogando por Goiás, e o time de Goiás era basicamente, eu era o mais experiente, ali eu tava com 26 anos, já era conhecido na modalidade, já tinha passagem por seleção, essas coisas, e uma série de garotos, né? E o Goiás me apresentou esse projeto, falou, você é o cara, você vai ter que segurar a onda aqui, e nós temos uma molecada aqui que a gente, né, pegou lá em Fortaleza. E aí você vai ter que comandar essa molecada. E, poxa, uma parceria muito legal, deu super certo, né? Acabamos fazendo um bom campeonato brasileiro. Para quem não conhece o futsal, tem os campeonatos brasileiros, né? Que são de épocas. Então ele é uma semana inteira no local, né? Numa sede. E o bicho pegando, né? É totalmente uma temporada diferente do que é o futebol de campo, né? Totalmente diferente. Tirando a Liga Futsal, né, que ela tem essa, né, ela se estende, né? O restante são pequenos circuitos, pequenos campeonatos que a gente gosta bastante, porque reúne os melhores, né? Então, Goiás, né? Os melhores de Goiás, os melhores do Rio Grande do Sul, os melhores de São Paulo, né? Tipo as seleções. Então era muito legal isso, né? Hoje já não tem mais isso.
Então a gente gostava bastante porque a gente quer dar competição. Eu sempre fui um cara muito competitivo, eu sempre gostei de competir. Então, puxa, tá entre os melhores e poder estar nessa pegada era muito bacana. E aí eu fui para a Bélgica, e a Bélgica me veio com um projeto, né, de montar o melhor time da Europa, com 12 brasileiros, né, a Bélgica não tinha limite de brasileiros, e era uma época 2000, 2003 ali, Danilo, que todo mundo estava indo embora. Os jogadores de alto nível, de seleção brasileira, estavam indo embora. E eu, goleiro, era mais difícil, né? Então pintou essa oportunidade, e nessa época eu estava com 3, 4 propostas aqui no Brasil muito boas, mas eu queria conhecer lá fora, né? E acho que foi muito bom para mim, foi acho que uma das melhores coisas que eu fiz. E no caso a Bélgica, ela é forte, no caso no futsal? Não era forte, foi assim uma coisa específica, cara, foi um louco lá, né, pra gente, um louco milionário, falou, eu quero montar o melhor time da Europa, né? E aí, tanto é que eu fiquei 1 ano na Bélgica e depois eu vim embora, eu voltei. Por quê? Porque eu não tinha competitividade. Então eu tinha um salário bom, eu tinha tudo do bom e do melhor. Mas no caso a liga, né, era fraca. A liga era fraca. E a Copa da Europa, né, a Champions League, era a primeira fase em novembro, 15 dias, sim, e a segunda fase em maio, né, a outra fase final em maio, 15 dias. Então, assim, eu me via num nível, né, de tipo, eu treinava pra caramba, né, pra jogar, infelizmente, com equipes que não tinham nem condições. Você imagina 12 brasileiros jogando junto. Era até curioso, era engraçado, porque eu acabei virando o show lá, né, da Bélgica, cara. E até hoje eu tenho, né, meus seguidores aí, os belgas mandam mensagem que falam, você era fenomenal. Você sabe por quê? No futsal, para quem não conhece, o goleiro ele joga com os pés, sim, ele pode fazer gol, ele pode. E essa é uma das grandes características que eu tenho. Eu sempre fui um goleiro artilheiro, é uma característica muito forte minha isso, né? Tanto que quando se mudou a regra, nossa, eu dei um salto de qualidade muito grande, porque eu sempre tive facilidade. Sim. Durante a minha infância, eu mesmo sendo goleiro, eu sempre gostei de jogar na linha. Então, na escola, nas brincadeiras, com os amigos, eu jogava na linha. Então, esse foi o diferencial. Foi o diferencial, né? Então, aí depois você vai pensando, você vai falar, talvez né, o destino estava te preparando para você ser um fora de série com relação a essa adaptação da regra. Né? Então eu me destacava. Então o que acontecia? Começava, lá eram ginásios para 12, 15 mil pessoas, era muito cheio, aquela baita estrutura europeia, sim, né? Muito legal, bacana. A gente ia pro jogo de terno, gravata, bonito, né? Porque depois tinha um jantar com os torcedores, era outro nível, né? Outro pensamento, né? de esporte. Isso em 2003 eu tô falando, você imagina hoje, né? Verdade. E aí, poxa, começava o jogo e tal, eu jogava 5 minutos, ficava ali, confesso, sabe, lógico, motivado, mas, puxa, meu. E aí o que acontecia? 4-0, 5-0 pra nós, 6-0, sabe essas coisas? Certo. Aí eu saía, entrava o goleiro reserva para jogar, que era o goleiro da seleção belga. Então você imagina a força do nosso time. Exato. Né? Então além de ter os brasileiros, os melhores belgas estavam no nosso time, né? E aí no segundo tempo, quando faltava 10, 15 minutos, eu entrava para jogar com o pé. E aí eu barbarizava, eu driblava, eu ia fazer gol, eu dava chapéu, eu fazia 1001. E eles ficavam loucos, porque você imagina, né? Eles não estão acostumados com esse tipo de jogador. Pra quem acompanha o futsal é o Falcão, né? Lógico que eu não tenho acordado o Falcão, pelo amor de Deus, né? Mas basicamente é o que o Falcão, essa genialidade dele, né? Esse carisma que ele tem, né? Essa técnica dele despertou, né? A curiosidade de todo mundo. Então eu, na minha proporção, né? Na minha humilde condição, eu fazia isso. Então era isso. E chegou uma hora, né, Danilo, que eu cheguei e falei, cara, eu preciso voltar pro Brasil, eu preciso, né, competir, né? E eu vislumbrava a seleção brasileira, e lá você fica, lá fora você fica e tal. Então eu vim embora. Eles queriam que eu fizesse um contrato mais 2 anos. Fomos campeão da Europa, né? O time sensacional, um time muito bom, mas você vê, né, cara, dinheiro não é tudo nesse mundo, né, cara? E assim, o que muito importante dessa minha passagem pela Bélgica, né,
é o lado cultural. Eu aprendi muita coisa, assim, em termos de ser humano, né? Então a gente, pô, tem umas curiosidades, né? Eu morava numa cidade chamada Charleroi. Ela fica a 40 minutos de Bruxelas. Sim. Essa cidade, né? 40 minutos estava na Holanda, 40 na Alemanha, Paris. Nossa, era tudo próximo. Paris 1h15. Então eu conheci tudo lá, né, cara? E a gente era patrocinado pela Fiat. Sim. Então na época cada um tinha seu carro, um estilo, mordomia. Sim. E oportunidades, né? Que o esporte, né, me deu, a vida me proporcionou isso aí, eu sou muito grato. E aí eu aproveitei demais isso, eu aprendi, estudei francês, eu não ficava parado, porque longe da família, longe de tudo, né? Então se você para, né, todo mundo acha que é mil maravilha, mas se você para, começa a vir aquela, né, que hoje é a tal da depressão essas coisas, verdade. Né? Então a gente procurava fazer um monte de coisa, né? Além do nosso compromisso com a equipe, viajava para cá, viajava para lá, né? Estudava. Então isso hoje para mim me agregou demais, né? De conhecer países, de conhecer culturas, de poder falar línguas, né, cara? Isso aí é aquilo que a gente fala, né? O dinheiro ele vai embora, mas exatamente, mas o conhecimento ele continua sempre, velho. Isso daí a gente vai carregar, né? Voltei, né? E aí quando você volta, quando você sai daqui, né, com moral e tal, você volta, você acha que você é o cara. Você fala, eu sou o cara. E aí, pra minha surpresa, eu voltei e, caramba, né, comecei a bater nas portas e, poxa, os times tudo completo, todos os caras tudo com goleiro, com contrato e tal. E aí eu falei, caramba, né, eu achei que eu ia, né, porque até então, antes de ir pra Bélgica, eu tava em contato com o time de Jaraguá do Sul, que era Malve, que era o melhor do Brasil, sabe que você tava... Sim. Aí passou um ano, ninguém, né, só isso que é lembrado. Exato. E aí eu peguei um desafio, fui pra Florianópolis, cara. Eu queria, minha família do Sul, né, mora em Joinville, minha mãe, a família da minha mãe. Eu falei, cara, eu quero jogar o Campeonato Catarinense, eu quero ficar um aninho lá em Santa Catarina. Mas o Campeonato Catarinense, ele é forte no Brasil? Muito forte. Nessa época, 2005, ele era muito forte. As quadras menores, né, quadras de proporção menor do que o pessoal costuma acompanhar hoje, então era mais pegado, pegado, lotado. Então você imagina assim, Danilo, uma cidade chamada Caçador, já ouvi falar. Caçador tem 40 mil habitantes. Sim. Sábado à noite, o que tem para se fazer numa cidade com 40 mil habitantes? Assistir jogo de futsal. É o futsal com o ginásio lotado, o nego tudo louco, né? A torcida e tal. E eu precisava disso, eu queria isso. Por quê? Joguei muito tempo no Corinthians, joguei no Goiás, né? E assim, né, grandes capitais, muitas coisas para se fazer, muitas opções, né? Então, vira e mexe, não se tem esse contato com o público. Exato. Isso mudou, o Corinthians conseguiu mudar isso, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas eu não tinha, então eu jogava, baita jogo, Goiás, né, contra Brasília, essas coisas, com 200 pessoas no ginásio, sabe assim, tipo, poxa, né, um ginásio para 10 mil pessoas, essas coisas. Então, por conta disso, de ser metrópole, de ser coisa grande, né, o futsal é uma modalidade que hoje ela tem por conta de rede social, né, essas coisas, ela tem uma divulgação um pouco maior, mas é um público restrito, é um público que gosta realmente, essas coisas, exceto o Falcão, que, né, que ele sobrepôs a modalidade, né? Então era isso. E aí eu queria jogar o Catarinense, porque era, né, sabe assim? É jogar lá no interior de Santa Catarina, amigo. 6 horas da tarde abre o portão do ginásio, 6h30 não entra mais ninguém. O jogo é 8 horas, nego, sabe assim, você chega um dia antes na cidade, os caras estão fazendo fogos no hotel, os caras estão... Tipo, já tem o clima da própria torcida, na expectativa do jogo e tal. Era muito legal e foi muito bom pra mim, cara. Foi muito legal. Morei em Florianópolis também, que uma qualidade de vida, né? É espetacular. Tanto que hoje qualquer coisinha que acontece, eu fujo pra lá, né? Que eu adoro muito lá. E aí foi isso, muito legal, uma experiência bacana. E eu consegui, né, voltar à competitividade, voltar a me destacar, voltar, né, a estar no cenário de novo. Foi quando eu voltei para uma equipe aqui de São Paulo, que era o Banespa, né, um clube tradicional, né, investimento de um banco forte e tudo.
E aí também fizeram um projeto bacana, fomos campeões paulistas, mas foi assim, foi coisa de 30 dias, Danilo. Eu voltei pro Banespa, né, assinei contrato, já cheguei meio que oitavas de finais, tal, ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos jogos abertos, jogos de TV, né, Sport TV, ESPN, na época transmitia tudo. E aí, isso é uma curiosidade muito legal, uma equipe da Rússia queria um goleiro. Na equipe da Sibéria, do sul da Sibéria, queria um goleiro. Caramba, é longe, né? Caramba. É longe.